A graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Eu estava até brincando com a Nani, né? Em pleno outubro a gente já está num frio desse, acho que é Deus já preparando a nossa família para o frio que a gente vai enfrentar. A gente sempre gostou do calor, a Nani ela é nordestina, então a gente sempre gostou de lugares quentes, mas o Senhor sabe aonde o povo dele necessita e Ele que nos guia. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, do Evangelho segundo João. Nós temos aí caminhado na série Deuses Falsos, e esse é o terceiro capítulo dessa série, e o título é Jesus é Deus. O texto de João é muito conhecido, mas ele sempre é válido para aplicação nas nossas vidas. Vamos então acompanhar a leitura, Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos fazer então a leitura dos versos 1 até o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com Deus. Ó Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade dessa noite estarmos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por todos os momentos que nós já tivemos com o Senhor aqui no culto dessa noite. E agora, ó Deus, nesse momento nós rogamos que o Senhor venha falar conosco através da mensagem dessa noite. Que o seu Espírito venha iluminar os nossos corações, que nós saiamos aqui aprendendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e aplicando essas verdades em nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Talvez alguns de vocês já devem ter visto um vídeo de um vendedor ambulante lá de Balneário Camboriú, na região de Santa Catarina, que ele se veste do personagem Jesus. E as crianças adoram esse vendedor. Tanto é que nesse destaque do vídeo, a menininha, a hora que ela vê, ela está brincando ali, e ela sai correndo, falando, mãe, 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 é Jesus, é Jesus. E vai lá e abraça aquele homem. Mas, olha só, um sujeito de cabelos longos, de barba, roupa branca, com uma faixa vermelha, representa realmente quem Jesus é? Quando você olha uma imagem, representa realmente quem é Cristo? O problema do ser humano é que ele tem essa dificuldade, ele precisa criar em sua mente alguma imagem para ele poder tentar compreender quem é. E muitas vezes o ser humano cria divindades em sua cabeça, divindades que são adoradas. E quando nós falamos de qualquer pessoa da Trindade, se eu crio uma imagem em minha mente, eu estou limitando o poder de Deus, estou limitando a grandeza desse Deus. Nós não conseguimos, dentro das nossas limitações, trazer quem realmente Deus é. E quem dirá, se Jesus se limita à imagem de um vendedor ambulante, de um Cristo feito de barro crucificado? Quem realmente é Cristo? Há um dilema na humanidade desde que o homem caiu no pecado, em que ele necessita, a partir de então, de um Salvador. E Deus
Desde o Gênesis, ele promete para Eva que o herdeiro dela pisaria na cabeça da serpente. Mas quem é esse herdeiro? Um ser que seria criado por Deus, um outro Deus, um semideus. Quem afinal é? Como nós podemos entender quem é Deus? Como podemos ver quem é Deus? João, no seu texto, ele propõe aqui, nos revela que Jesus é o Deus encarnado. É o Deus encarnado que habitou entre nós. Ele não está limitado àquilo que nós podemos criar dentro da nossa mente. Ele não está limitado àquilo que o homem tenta moldar com as suas próprias mãos. Essas limitações fazem parte da nossa natureza pecaminosa. Mas apesar de nós sermos pecadores e sermos muito limitados, nós temos que entender que ainda assim nós somos testemunhas de Jesus. É o primeiro ponto que o texto nos traz, é que nós somos testemunhas. João, ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. João não era o Cristo, mas ele veio para testificar o Cristo. O evangelista diz sobre João Batista, trazendo esses pontos dos primeiros versos lidos. Mas, dentro da história, nós podemos também analisar o momento da vida de João Batista, e o evangelista Lucas, ele nos traz em que época que João estava, em que momento que João vivia. E ele diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites Elisânias tetrarca de Abilebe, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Tibério César, ele era um imperador romano que pela história ele viveu ali, e isso é história, tá? Que viveu ali reinando entre os anos 14 a 37 depois de Cristo. Ele foi sucessor de César Augusto, e depois que ele morreu, quem assume o seu lugar é Calígula. Essas informações, elas são até importantes para definir Jesus num ponto da história, que as pessoas às vezes querem procurar, mas Jesus nunca existiu, mas a Bíblia vem e mostra, olha, havia então naquela época alguém que testificou sobre Jesus, e eram essas pessoas que governavam, e aí você dá ferramentas para mostrar por evidências históricas de que havia alguém chamado Cristo, e nesse período havia alguém chamado João Batista. É claro, meus irmãos, que para nós isso vai ser irrelevante, porque isso não vai mudar a história de Deus para a nossa redenção. Nós não dependemos desses pontos detalhados do momento da história para crermos que Cristo veio ao mundo, que Cristo nos salvou. Mas a palavra de Deus, ela é tão abrangente ao ponto de trazer informações para ímpios, dizendo, olha, está aqui, ó. Consulta, essas pessoas existiram, vai lá atrás. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse primeiro momento é acerca do próprio João Batista. Quem que era esse homem, afinal de contas? Qual que foi a importância da existência dele para a história da redenção? E um dos pontos que nós podemos olhar dentro dessa história é que João Batista foi primo de Jesus. João Batista era parente de Jesus, filho de Isabel com Zacarias, e é interessante que a mãe dele também teve uma gestação miraculosa, né? Foi um milagre a gestação de Isabel, ela era estéril, e o anjo Gabriel se revela a Zacarias, dizendo que a esposa dele estaria grávida. Até Zacarias duvidou, ele ficou sem falar, ele ficou mudo, até que quando ele declara, né, através daquele cântico, uma declaração brilhante acerca do nosso Deus. E olha só que semelhança, né? Da mesma maneira que um anjo revelou a gravidez de João Batista, também revela para Maria a gravidez de Jesus. João Batista ainda no ventre da sua mãe, e olha aí um dos pontos para a gente rebater contra aquelas pessoas que são a favor do aborto. João Batista, dentro do ventre da sua mãe, ele adora Jesus Cristo. Havia uma vida ali já adorando ao seu Salvador.
O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, havia profetizado sobre esse homem, como aquele que seria a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. E João Batista, ele era um homem, assim, um tanto que interessante de se olhar, né? Ele andava ali com peles de camelo, a alimentação dele não era daquelas tão naturais como a gente gosta de se alimentar, e ele rodeava ali, ele andava pelos arredores do Jordão, pregando sobre arrependimento e remissão de pecados, e dizendo que o reino de Deus estava próximo. Mas há uma diferença do seu batismo, porque o seu batismo com o batismo praticado pela igreja é um batismo que não tem relação com não é um batismo que salva, que perdoa pecados, porque quem perdoa pecados é Jesus. Para a gente entender melhor sobre o batismo de João, tinha relação com a conversão, ou seja, com uma mudança de vida. As pessoas deveriam renunciar à sua vida antiga e pecaminosa que viviam para viver uma nova vida com Deus. E antes mesmo de João, os judeus também já praticavam o batismo. Quem eles batizavam? Aquelas pessoas que não eram do judaísmo, mas que eram convertidas, e elas tinham a água aspergida sobre a cabeça delas, para simbolizar uma purificação. Por quê? Para eles, todo povo que não era dos judeus, era um povo considerado imundo. Pois bem, apesar dos méritos de João Batista, apesar de ser parente de Jesus, apesar de ter sido profetizado há 700 anos, ele nunca foi o centro da história. Ele nunca foi o centro da história. O centro da história sempre foi Jesus. O que ele fazia? Ele apontava para o próprio mestre, ele apontava para o Senhor Jesus, até porque quando ele batizava, ele dizia que ele batizava com água, mas aquele que viria, batizaria com o poder do Espírito Santo e com fogo. Ele dizia que ele não era nem digno de amarrar as sandálias daquele que viria. Então, quando Jesus se aproxima de João, lá no Jordão para ser batizado, João ele titubeia ali, né? Primeiro ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando Jesus se aproxima, ele reconhece a sua pequenez diante do Senhor e Salvador, e aí ele diz que Cristo deveria batizar ele, mas Jesus diz que para que se cumprisse toda a justiça, ele deveria ser batizado. Então Cristo é batizado no Jordão, saindo das águas, o céu se abre, o Espírito Santo desce como, não é uma pomba, é como pomba, e eis que uma voz diz: esse é o meu Filho amado, a quem tenho grande alegria. Mas qual o significado do batismo de Jesus? Jesus era judeu, Jesus não tinha pecado. Por que Jesus foi batizado? Os reis, os sacerdotes, os profetas do Antigo Testamento, eles eram ungidos com óleo. E o significado do batismo de Jesus traz o significado de unção, porque Jesus é sacerdote, uma vez que ele é aquele que intercede por nós diante do Pai, que foi o sacrifício. Jesus é profeta, porque ele é aquele que fala pelo próprio Pai, ele é o próprio Senhor. Jesus é rei, porque é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Então há um simbolismo de unção naquele batismo, e não era um batismo pelo homem, mas pelo próprio Deus Pai. E nesse momento da história, o que nós aprendemos com a vida de João Batista, acerca daquilo que nós precisamos agir em prol do Senhor Jesus Cristo? Primeira coisa, ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus. João Batista podia ter todas as qualidades dele, era um homem levantado por Deus, era um homem que tinha dom espiritual, era um homem que viveu para servir ao mestre, mas não servia ao seu próprio interesse. Tanto é que quando uma hora foram fazer fofoca lá para João Batista: olha, agora Jesus está batizando. E aí João reafirma o seu testemunho, dizendo que ele não era o Cristo, mas ele era um precursor, aquele que veio à frente, apontando para aquele que viria, que é maior que ele.
ele era uma testemunha de Jesus. E nós, meus irmãos, como testemunha de Jesus, nós não temos que ser o centro das atenções. Nós temos que apontar para o Mestre Jesus, nós temos que apontar para o nosso único e suficiente Salvador. Naquele tempo as pessoas esperavam a chegada do Messias, e ele veio. No nosso tempo as pessoas aguardam a volta do Messias, e ele voltará. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que levar essa palavra daqui para o mundo, dizendo que o Deus único e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, em breve voltará para resgatar o seu povo, e de uma vez por todas, Ele estabelecerá o seu reino celestial, no mundo que hoje é dominado pelo pecado, mas que com a sua volta, tudo isso será renovado, será restaurado, e não haverá mais pecado. João batizava afirmando que as pessoas deveriam ter mudança de vida. Ele vivia uma vida de santidade, não concordando com o pecado, tanto é que ele morreu por apontar o pecado de Herodes, que se envolveu com a própria cunhada, e aí Herodias pediu a cabeça dele, e assim se fez. Ele morreu testemunhando a verdade, ele morreu não se conformando com o pecado. E se nós somos testemunhas de Jesus, nós também não devemos nos conformar com o pecado, nem com o nosso e nem com o pecado do mundo. Nós devemos viver uma vida em busca de santidade, e quem esteve hoje no domingo de manhã aprendeu isso. Nós devemos viver uma vida em busca de santidade. É claro que o pecado, ele me limita a ser perfeito, mas eu tenho que buscar essa perfeição, eu não posso me conformar com o pecado, porque o que tem acontecido? Relativismo de pecado. As pessoas têm se esquecido que nós somos servos do Deus verdadeiro, nós somos discípulos de Jesus, e nós não temos que achar que o pecado é normal. Eu vejo evangélico muitas vezes arrumando discussão se pode ou não assistir a série do The Chosen. Fala que é quebra do segundo mandamento, mas às vezes o empenho que ele faz para não assistir o The Chosen não é o mesmo empenho que a pessoa tem para escolher o tipo de série ou filme que tem assistido, maior de 18 anos, com um monte de cena errada, que está a um espaço de um dedo de um botão de um controle remoto. As pessoas têm normalizado isso daí. As pessoas têm normalizado apostas eletrônicas no seu jogo, no seu time de futebol. Está ali com o aplicativo do celular, e muitas vezes, se o jogo é na hora do culto, estão ali mexendo para ver o placar, o resultado do jogo, porque eu apostei e pode ser que eu leve um dinheiro fácil hoje. E esquecem que Jesus, que o Senhor Deus nos ensina a trabalhar para ganhar o nosso pão. Nesse final de semana, nós cristãos comemoramos o dia da Reforma Protestante no dia 31, mas o ímpio tem comemorado o Halloween. E nesse final de semana, eu moro em condomínio e o povo gosta de trazer coisa americana lá para dentro. Enfeitaram um monte de casa com um monstro, com não sei o quê, e você vê lá um monte de criança fantasiada de morte, gente sangrando e aquela coisa toda. E tem cristão participando desses eventos, tem cristão achando que isso é normal, e esquece que o caráter desse tipo de festa é o culto e a adoração à morte, ao reino espiritual, ao reino das trevas. E muitas vezes, meus irmãos, isso tem acontecido por culpa nossa. Por quê? Porque nós não temos pregado como nós deveríamos, não tem se discutido aquilo que realmente muda o caráter cristão. Às vezes a gente perde tempo discutindo sobre coisas que não acrescentam em nada na nossa vida, mas a gente não fala nas oportunidades que nós temos do amor de Jesus na vida do seu próximo, do amor de Jesus que transforma. Como o pastor falou e nós oramos aqui, teve lá essa semana aquela catástrofe lá no Rio de Janeiro, e muitas pessoas que ali morreram, se não dizer todos eles, foi por causa do pecado. Pessoas que se afastaram de Jesus Cristo, pessoas que escolheram um caminho fácil, um caminho da perdição,
E muitas vezes alguém poderia ter tido a oportunidade de ouvir falar de Jesus e ninguém pregou para eles. Nós, meus irmãos, fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho amado de Deus, para o reino celestial. E agora nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós não devemos nos conformar com o pecado, porque luz e trevas não se relacionam. Como cidadãos dos céus, nós devemos anunciar o Evangelho. Temos que dizer por aí afora que Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, que Cristo pagou o preço dos nossos pecados, uma vez que eu sou pecador e eu não poderia me salvar a mim mesmo, precisou de Cristo pagar o preço do meu pecado naquela cruz. Não fica sentado na sua cadeira, não fica sentado no banco confortável da igreja, porque nós temos responsabilidade sim de pregar o Evangelho. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus que estão aí fora aguardando ouvir o chamado, e nós temos então a missão de levar o Evangelho. É claro, a gente vai poder enfrentar oposição? Vai. Nossos filhos, muitas vezes vão ser excluídos dos seus relacionamentos sociais, porque não vim para o Halloween porque eu vou para a igreja. Muitas vezes, e tem acontecido, de irmãos nossos perderem a própria vida, por defenderem o amor deles em Cristo Jesus. O Senhor Deus tem um povo. Nós fazemos parte desse povo, meus irmãos. Como eu disse, a gente não conhece ainda quem são essas pessoas, por isso que nós temos que pregar. Muitas vezes a gente fica, mas é que eu sou calvinista, Deus já predestinou, mas isso não isenta a sua responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. O Senhor Deus reuniu o seu povo, sim, o Senhor já predestinou o seu povo. O Israel de Deus já é um fato. E o texto vai continuar dizendo aqui, vou destacar o capítulo 13, que são aqueles que são eleitos, os salvos pela cruz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Cristo estava entre o seu povo, o Deus encarnado, foi batizado, foi levado ao deserto, passou fome e sede, foi tentado, com uma tentação pior do que a qual Adão sofreu, mas ele não deixou ser corrompido pelas tentações. Cristo era uma pessoa que se relacionou com outras pessoas, comeu com os seus amigos, festejou com os seus amigos, chorou pelo seu amigo e com os seus amigos. Ele tinha todos os atributos e limitações do ser humano, mas ele nunca pecou. Cristo, o Deus único e verdadeiro, o Verbo eterno, que se esvaziou da sua glória, e esteve entre nós, mas foi rejeitado pelo seu povo. Olha só, os judeus aguardavam por séculos a chegada do Messias. O sacerdócio, os sacrifícios, os reis, os profetas, todos já apontavam para o Messias que viria. Então ele veio. Mas esperavam um rei cheio de pompa, com a cavalaria, como alguém que iria libertá-los das garras do domínio de Roma. Mas então vem um homem que é batizado por João Batista, não tinha onde reclinar a sua cabeça, vivia em meio à sociedade simples, e quando chega em Jerusalém, ele não chega num cavalo, mas ele chega num jumentinho. Oi? Como assim? Quem é esse daí? Não era isso que a gente queria. O propósito de Jesus nunca foi atender à vontade do ser humano. Entenderam tudo errado. O propósito de Jesus foi para atender à vontade do próprio Pai, do Senhor Criador. Jesus nunca foi um Deus moldado pelos homens, como muitos procuram hoje, querem o Jesus que só ama, o Jesus bonzinho, o Jesus que vende doce, sorvete na praia.
É o Jesus moldado pelo próprio desejo. Claro, Jesus era do povo de Israel, Jesus era judeu. O apóstolo Paulo reafirma isso na sua carta aos Romanos, capítulo 9, quando disse que Cristo descende dos israelitas. Mas a gente não deve pensar que o fato de eu ser da mesma família de Jesus, a família sanguínea, de eu ser de Israel, que de fato eu sou israelita, que eu sou salvo simplesmente por eu descender de Abraão. Por quê? Para ser filho de Deus não depende de uma linhagem de sangue, mas depende do próprio Senhor, que prometeu que tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e endurece o coração de quem Ele quer endurecer o coração. E pelo fato dele ser um Deus tão misericordioso, porque ninguém merecia a salvação, todos nós somos pecadores, é que Ele escolheu alguns para serem chamados seus filhos, quer judeus, quer gregos, quer gentios, quer brasileiros, quer americanos, ou seja, haverá pessoas dentro de todas as nações em que foram escolhidas por Deus. Não é por causa então de descendência humana, da onde eu nasci, mas é pela vontade pura e soberana do próprio Deus. Paulo, ainda aos Romanos, no capítulo 11, ele dá o exemplo da oliveira, em que alguns ramos daquela oliveira foram quebrados e outros foram enxertados, e aqueles que são enxertados, então, recebem a seiva do galho da oliveira. E quem são esses enxertados? Todos aqueles que não eram judeus, aqueles que por meio de Cristo agora passam a fazer parte da família de Deus, da família da aliança. Essas pessoas são seladas com o selo do Espírito Santo e passam então a ter a descendência abraâmica mais pela vontade de Deus. Nós então passamos a fazer parte da família de Deus, somos filhos de Deus adotados. E aquele que é adotado tem todos os direitos e os deveres de uma família legítima, ou seja, nós somos o Israel de Deus. E o que a gente pode aprender nesse ponto, meus irmãos? É que a salvação então não é por obras, a salvação não é por uma linhagem, não depende de mim, depende do próprio Deus. E como aplicação nos dias atuais, muitas pessoas pensam que Deus tem planos diferentes, um plano para o povo ali de Israel e um plano para a igreja. Algumas igrejas até usam bandeira de Israel, né? Pessoas que se vestem de israelitas, achando que é tudo junto. Não, que ali é um plano para um e para outro. Não, o Senhor tem um único plano para todos nós, para a sua igreja. E a igreja não está limitada a um único território. A igreja de Deus, ela é formada por todos aqueles que Ele escolheu, daqueles que já viveram, que vivem e que ainda viverão. E muito pior, são aquelas seitas que dizem que a salvação está ali dentro, que a salvação é um meio de graça, mas a graça está dentro daquele lugar, e se você sai dali, já era, perdeu o playboy, não tem mais o que fazer, caiu da graça, você está condenado ao inferno. Cuidado, meus irmãos, cuidado com esse tipo de pensamento. O texto que nós lemos, o texto base, tanto quanto outros textos, nos ensina que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Pois todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos seus. Então não é o fato de eu ser judeu, não é o fato de eu estar na igreja A ou B que vai garantir a minha salvação, mas a salvação é só por meio de Cristo. A igreja de Cristo é formada por todos os salvos de eras passadas, presentes e futuras. Mas por que ainda assim, Fábio, depende só de Cristo? Não depende da minha força de vontade, de eu ser um cara legal, de eu fazer coisas boas? Não. Depende só de Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Vamos todo mundo ler junto o verso 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A palavra verbo, na sua língua original, no grego, é logos, e também pode ser traduzida por palavra,
né, de uma forma muito literal. E no Antigo Testamento, o verbo de Deus é representado como uma pessoa. Vamos ler também Salmo 33:6? Todos juntos? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Essa pessoa é o próprio Deus. Fica mais clara a ação do verbo quando lemos em Provérbios 8:27, aí eu vou ler aqui, que diz o seguinte: quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. A palavra ainda nos traz algumas explicações sobre quem é Jesus. Apocalipse 19:3 cita que o seu nome se chama Verbo de Deus. Colossenses 1:15, como nós até cantamos hoje, é a imagem do Deus invisível. E agora o verso 14, o verbo se fez carne. E João 1:18 diz que é o Deus revelado. Ou seja, a expressão máxima do ser de Deus é Jesus, é o ápice da revelação do Senhor, a imagem do Deus invisível. E quando nós olhamos para o verso 14, o verbo se fez carne, não significa que ele abandona a sua natureza divina e agora ele é só homem. Não, Jesus continua sendo a segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele assume a sua natureza humana, mas não abandona a sua natureza divina. É claro que a maneira como as duas naturezas funcionam na pessoa de Cristo é um mistério que continua para nós até hoje. O Sínodo de Calcedônia até tentou chegar bem perto dessa formulação e eles explicaram o seguinte: Jesus Cristo, perfeito em divindade e também perfeito em humanidade, sendo reconhecido em duas naturezas de modo não confuso, imutável, indivisível, inseparável. A distinção das naturezas não é de forma alguma removida pela união. Antes, a propriedade de cada natureza é preservada. Elas concorrem em uma pessoa e uma subsistência não separada ou dividida em duas pessoas, mas o mesmo Filho, o único gerado, Deus, o Verbo, o Senhor, Jesus Cristo. Ainda assim, essa resposta não é muito esclarecedora, né? Mas caminhando ali pelo Evangelho de João, a gente pode perceber alguns pontos acerca da natureza de Cristo, como por exemplo, ele falou que Cristo habitou entre nós. A verdade então é que Jesus não era um espírito, como algumas heresias dizem, né? Que ele é um aion, ou uma ilusão. Jesus, ele era carne, ele habitou, ou seja, viveu entre o seu povo. Eles viram não só também a sua natureza humana, mas também a natureza divina, quando o apóstolo escreve: viu a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E viram, não é simplesmente ver, simplesmente por olhar, mas é olhar de maneira profunda, é vislumbrar a glória de Deus na pessoa do seu Filho Jesus, o mesmo que vive por toda a eternidade, que já existia antes mesmo da sua encarnação, aquele cheio de graça, porque pregava, falava mensagens de favor imerecido, convocando as pessoas a arrependimento e salvação, além dos milagres que ele fazia. Verdade, porque nele se cumpre tudo aquilo que esperavam, a verdade estava sobre ele. Tudo aquilo que eu falei dos reis, sacerdote, profeta, eram sombras daquele que viria. Tudo aquilo que se ordenou no Antigo Testamento viria a ser cumprido em Cristo Jesus. Cristo é a verdade. E qual que é a importância, Fábio, de a gente saber tudo isso? É importante porque você precisa saber quem realmente Jesus é. Há muitas religiões que falam sobre Jesus, que acreditam em Jesus, mas dizem que ele era só um profeta, ou que ele era um espírito iluminado, que era um modelo de vida, mas aí para nesse ponto.
Nós temos que entender que Jesus é Deus, primeiramente porque a Bíblia nos revela isso. Colossenses 1,15, como cantamos, deixa claro. Cristo, ao ser questionado pelo seu discípulo Felipe, ele olha e fala que ele e o Pai são um só. E aí João, capítulo 1, diz que o Verbo era Deus, e esse Verbo é Cristo. Segundo, porque ele nos salvou. Para salvar uma criatura, uma outra criatura não conseguiria. Para salvar alguém, o único que pode fazer isso é o Salvador. O texto que nós lemos hoje durante a liturgia, aquela mulher ao lavar os pés de Jesus reconhece que ele é o Salvador, e alguns que como estavam ali em volta, questionaram, quem é este que até perdoa pecados? Este é o Deus encarnado, é o Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens, é o único Salvador. Um outro ponto que nós podemos ver da sua importância é em relação à nossa redenção, porque dentro da Trindade, o Pai é o planejador, ele faz o plano da redenção. Cristo, o Filho, ele é aquele que executa, ele vem ao mundo, cumpre a lei sobre ele, ele vive sobre a lei, ele entrega de maneira voluntária a sua vida em total obediência a seu Pai, e o Espírito Santo aplica os benefícios dessa obra redentora em nós. Se Jesus não fosse Deus, ele não participaria da obra da redenção. Se Jesus fosse apenas um modelo de vida, um profeta que viveu e que morreu, acabou-se. A minha fé seria vã, ninguém ressuscitaria, porque ele é o primogênito daqueles que ressuscitarão, ele é o primeiro de muitos. Por isso, meus irmãos, nós temos que compreender quem é Jesus. Nós falamos sobre a série dos deuses falsos, e quando nós olhamos para Cristo, nós reconhecemos que ele é o único Deus verdadeiro. Por isso que nós temos que defender a nossa fé em Cristo, por isso que nós temos que testemunhar que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Eu quero concluir aqui com os irmãos com a resposta dos dilemas que eu trouxe aqui no começo. Então, a gente nessa noite aprende, eu acho que vocês sabem, mas é importante reforçar, quem foi o herdeiro que pisou na cabeça da serpente? O próprio Jesus. O próprio Jesus é esse herdeiro, ele derrotou Satanás, ele venceu a morte, ele nos purificou dos nossos pecados. Foi um ser criado, um outro Deus, semideus? Não, ele sempre existiu, da mesma substância do Pai. Ele não foi um outro Deus, não foi um semideus, não foi um ser criado. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele vive e reina sobre todos, e um dia ele voltará para resgatar a sua igreja, para estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Mas afinal de contas, como eu posso ver quem é Cristo? Como eu posso ver quem é Deus? Ele já se revelou em sua palavra. Portanto, meus irmãos, não são novas revelações, não são visões angelicais, não são imagens ou sujeito fantasiado que vai me mostrar quem é Deus, quem é Cristo. A palavra dele é aquela que já está sendo revelada a nós, e o Espírito Santo dele nos ilumina a compreender as grandes verdades que temos aqui. Tudo que precisamos saber está na Bíblia. Ok, e se nós então conhecemos Deus e fazemos parte da sua família, o que a gente tem que fazer a partir de agora? Lembra? Naquele tempo, João Batista anunciava a chegada do Salvador. No tempo de hoje, nós anunciamos que o Salvador já veio, e que o Salvador voltará, e isso será breve. Aquele povo, de maneira inesperada, Jesus já estava ali, e é o que acontecerá no final dos tempos. De maneira inesperada, Jesus voltará como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vocês estão preparados para esse momento? Vocês têm sido verdadeiras testemunhas de Cristo? Não façam como os judeus que deram as costas para Jesus.
O rei estava diante deles e eles não o receberam. Cristo, nessa noite, meus irmãos, está de braços abertos, chamando. Ele quer que o seu filho se arrependa, que ele venha até a Ele. Cristo é aquele que está com você, Cristo é aquele que te acalma, Cristo é aquele que seca suas lágrimas, Cristo é aquele que cura suas dores, Cristo é aquele que sustenta as suas necessidades, Cristo é aquele que te promete uma vida eterna, e tudo isso porque Ele é Deus, o único Deus verdadeiro. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, de maneira humilde, mas um dia Ele voltará como grande rei, através das nuvens, e todos os olhos o verão, todas as nações o adorarão, todos verão Ele como grande rei. Claro, muitos chorarão, porque chegou a hora e eles perderam o tempo de vida deles, mas o Senhor espera cada um de nós de braços abertos, aqueles que se arrependem dos seus pecados e o reconhecem como o único e suficiente Salvador. E uma das formas que Cristo nos deixa para relembrarmos daquilo que Ele fez por nós, para fortalecer a nossa fé, é algo que nós vamos participar daqui a pouquinho, que é a celebração da ceia do Senhor, para lembrarmos o sacrifício que Ele fez naquela cruz por cada um de nós, que nós possamos cumprir o chamado do Mestre, pregando o Evangelho, sendo verdadeiras testemunhas de Cristo, porque Ele é o único Deus verdadeiro, é o único capaz de te salvar. Amém? Vamos fechar nossos olhos, e aí eu já passo a palavra para o pastor, que dará continuidade com a ministração da ceia. Senhor Deus, mais uma vez, graças te damos, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado a Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Pai, pela honra, Deus, que o Senhor nos dá de poder trazer a sua palavra nessa noite. Eu sei que eu não mereço, ó Deus, eu sei quão fraco eu sou, ó Pai querido, mas eu confio que o seu Espírito, ó Deus, agiu nessa noite, e que o Senhor veio ao encontro dos nossos corações. Possamos aplicar as grandes verdades que foram ditas nessa noite, para que possamos levar o seu Evangelho a todos aqueles que ainda não o conhecem. E é em nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.